Amém, irmãos? Então, vamos continuar orando, amém? Sabe, um momento muito marcante na minha vida, inclusive eu vou até comentar isso aqui, em algum momento da nossa palavra, foi quando eu estava orando, intercedendo a Deus pela vida da minha avó, que estava doente. Muitas das vezes a gente ora e parece que o céu está blindado, as coisas não acontecem, não é verdade? Mas isso não é motivo para nós esmorecermos. Então precisamos continuar firmes, orando, clamando a Deus. Nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, nós precisamos estar mais próximos do Senhor. E uma das formas de estarmos mais próximos de Deus é através da oração. É através de um diálogo franco, sincero e aberto com o nosso Deus. Porque Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas dores, os nossos desejos. Então nós precisamos estar orando, intercedendo por todas essas vidas, pela nossa vida, pela nossa família. Amém? Então eu gostaria de compartilhar com você nessa noite uma mensagem que tem como tema: quando o não vem dos céus. Amém? Quando o não vem dos céus. Amém? Então, irmãos, a nossa vida, no decorrer de toda a nossa vida, nós nos deparamos com muitos nãos. São portas que são fechadas, são desejos materiais que não se concretiza na nossa vida, às vezes até mesmo um pedido de oração que é feito durante anos e anos, mas aquilo ali não se torna uma realidade na nossa vida. Então eu posso dizer com muita clareza que o não, ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte da vida do ser humano. Desde que você nasceu, essa palavra já estava presente na sua vida. Muitas das vezes, através do diálogo com seu pai ou com a sua mãe, quando você pedia alguma coisa, ou quando você desejava fazer alguma coisa, e você ouvia dos lábios, do seu pai ou da sua mãe, um não. E o não, muitas das vezes, traz um sentimento de frustração muito grande. E eu acho que esse sentimento, ele só some do nosso interior, esse sentimento de frustração, quando nós amadurecemos e conseguimos entender que na vida nem tudo será um sim. E nós receberemos os nãos na vida. Mas é difícil quando a gente vê que esse não vem dos céus. Se torna um pouco mais difícil quando esse não vem do trono sagrado de Deus sobre a nossa vida. E é nesse momento que nós devemos ter maturidade para entender os planos de Deus. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre o não que vem dos céus. Feche os seus olhos e ore junto comigo, em nome de Jesus. Senhor, nós entramos nesse momento em sua presença para lhe agradecer pelo privilégio que possuímos em ter comunhão com teu Santo Espírito e desfrutar da sua justificação, misericórdia e amor. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós somos frutos da tua graça e da tua boa obra. E nesse momento nós clamamos pela manifestação do teu Espírito sobre nossas vidas, trazendo paz, e que a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, possa agir no aquilo que não provém, ó Deus, de ti, todo pensamento negativo, todo sentimento que tem trago mágoa, amargura aos nossos corações. Deus, visita-nos, ó Deus, neste momento, com a
Tua palavra e nos ensina, Senhor, a crescer um pouco mais em intimidade contigo, através, Senhor, dos ensinos da Santa Palavra de Deus. Assim, meu Pai, nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, conforme eu falei, no decorrer da nossa vida, nós nos deparamos com muitos nãos. Mas e quando esse não vem dos céus? E por que que esse não que vem dos céus acaba nos visitando e se fazendo presente na nossa vida? Como agir quando o não dos céus vem sobre a nossa vida? No primeiro momento, eu quero que você entenda que o não de Deus, muitas das vezes, vai ser verbalizado. Ele vai falar no teu coração. Ele vai falar contigo. Ele vai usar uma pessoa. Em outras vezes, esse não vai ser representado simplesmente pelo silêncio. Deus vai ficar em silêncio. E isso também pode ser caracterizado como não. Deus também pode usar pessoas para que essas pessoas possam, então, trazer uma mensagem de Deus para você. Uma certa vez, eu estava envolvido em um projeto, era até um sonho pessoal meu, e quando eu acordei bem cedo, antes do trabalho, como prática, eu estava orando, clamando a Deus, e apresentei diante de Deus esse projeto. E saí para o meu trabalho. E na primeira cliente que eu visitei, uma amiga que eu tenho um carinho enorme, né, que mora também aqui no Jardim Catarina, ela falou assim para mim: Denilson, hoje de manhã eu estava orando e Deus mandou eu te entregar uma mensagem. E você já fica logo ansioso quando alguém lhe fala algo a respeito disso. E essa irmã falou: a oração que você fez hoje de manhã a respeito de um sonho que você tem no teu interior, Deus mandou dizer para você que isso não vai se cumprir na sua vida, porque Ele tem algo muito maior para você. E aí, naquele momento eu fiquei até emocionado, porque era algo que apenas eu e a minha esposa sabia. E eu entendi aquilo ali como não de Deus na minha vida, e eu simplesmente desisti daquele projeto pessoal que eu tinha. E quando nós encontramos na palavra de Deus, nós vamos encontrar Deus falando não para diversos personagens. Deus disse não para Davi quando ele queria construir o templo. Isso de uma forma expressa. Deus falou: Davi, você não vai construir o templo, porque as suas mãos estão sujas de sangue. E o seu filho fará essa obra. Então, claramente, Davi recebeu o não de Deus. Deus também disse não para Moisés quando ele queria entrar na terra prometida. Nós conhecemos a história de Moisés, o homem que conduziu o seu povo até a terra prometida, mas quando chegou lá, ele não pôde entrar na terra porque Deus simplesmente falou que não. Então Deus também disse não para Paulo, quando ele pediu para Deus para retirar um espinho na sua carne. E Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. E daqui a pouco leremos esse texto. Então Deus também falou não para Elias, quando Elias desejou a morte no deserto. E Deus falou: não, Elias, ainda não chegou o seu tempo, eu ainda tenho muitas coisas para fazer na sua vida. Deus também falou não para Jesus quando ele clamou no Getsêmani, um momento de amargura, de mágoa. Simplesmente Deus ficou em silêncio. E os anjos vieram consolar o Jesus, mas Jesus teve que passar pelo sacrifício da cruz. Jesus disse não para o endemoniado de Gadara, quando ele foi liberto, lá no Evangelho de Marcos, foi liberto, ele quis seguir Jesus, Jesus falou: não, vai para os seus e anuncie o que eu fiz.
Paulo e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho em determinada localidade e foram direcionados para outro objetivo, Atos 15, você pode ler lá. Então, o não também é de Deus. E muitas das vezes, o não que vem dos céus vai nos visitar, vai se prazer presente na nossa vida, e nesse momento é necessário ter maturidade para entender os propósitos de Deus, e não ficar entristecido e nem frustrado com o nosso Senhor. Então, por que Deus diz não? Ou por que simplesmente Ele se cala diante do nosso clamor? São as perguntas chaves que nós iremos responder com essa mensagem. Então, Deus diz não, ou simplesmente se cala, porque Ele tem algo muito maior do que projetamos. Porque Ele tem algo muito maior do que nós projetamos. Eu falei para vocês que quando a minha avó, por parte materna, estava doente, eu estava orando, clamando pela vida dela, e eu me recordo que, como se fosse hoje, minha avó era nordestina, minha mãe tinha ido para o Ceará para dar um auxílio à família, auxílio à minha avó que estava doente, e eu orando em casa, minha avózinha internada, de joelho na sala, clamando, e meu telefone celular toca, meu irmão me chamando, meu irmão mais velho me chamando, que gostaria de falar comigo, pediu que eu saísse da minha casa e fosse até a casa do meu pai. Quando eu chego lá, ele me dá a notícia do falecimento da minha avózinha. E quando eu cheguei em casa, eu fui questionar a Deus. Senhor, mas eu estava orando, eu estava clamando pela vida da minha avó e simplesmente eu recebi essa notícia. O porquê desse não? O porquê que ela não foi visitada pela cura? E Deus falou, porque eu fiz algo muito maior do que você estava projetando. Você orava pela cura e eu salvei a sua avó. Então Deus diz não porque Ele tem algo muito maior do que nós projetamos. E aqui eu dei um exemplo para vocês de Jesus no Getsemane, está lá em Mateus 26, 39, não precisa abrir, nós leremos outras passagens, mas ali Jesus diz, em Mateus 26, 39, indo um pouco mais adiante, Jesus prostou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, e o céu simplesmente ficou calado. Mas por que houve um não da parte de Deus ao seu Filho Jesus? Porque o projeto de Deus era muito maior. Era um projeto de redenção de toda a humanidade. Então, o não muitas das vezes acontece porque o projeto que Deus tem na nossa vida é muito maior do que nós pensamos. Tem um amigo, que ele tentou fazer prova para a polícia militar 8 vezes, e foi reprovado 8 vezes. E é um servo de Deus, e uma vez ele foi e me questionou a seguinte situação. Poxa, já é a 8ª vez que eu faço a prova, já está acabando a minha idade, e eu não consigo realizar o meu sonho. Ele tentou para São Paulo, para Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e sempre reprovado. Eu falei para ele, olha, começa a orar a Deus, de repentemente essa porta fechada é porque Deus tem um plano muito maior para você. Hoje esse jovem, com 36 anos de idade, é um defensor público. Não querendo fazer comparação entre as carreiras, mas financeiramente, ele é muito mais feliz.
e desempenham um trabalho muito importante dentro da nossa sociedade. Está realizado. Então, muitas das vezes, a gente tem que entender o não de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Seja um sonho pessoal, seja uma porta de emprego, seja uma faculdade, seja a cura de uma doença, porque Deus tem um plano muito maior para todas as coisas. Quando Lázaro, não é esse Lázaro que está fugitivo não, né? Ore a Deus, para Deus dar sabedoria à polícia, para Deus dar sabedoria às autoridades, porque esse homem, ele pode ceifar a vida de outras pessoas. Então, ore a Deus, para Deus dar autoridade aos policiais. Maior é o Senhor. Estão dando muita credibilidade ao diabo nessa situação, dizendo que a polícia não acha porque ele tem pacto com o maligno, e pode até ser uma verdade, mas maior é aquele que está conosco. Então, ore pelas autoridades, ore por aquelas famílias daquela zona rural que estão com medo, ansiosas por conta desse homem. Mas voltando à palavra de Deus, quando Lázaro estava doente, as irmãs mandaram comunicar a Jesus sobre a enfermidade. E o que Jesus fez? Simplesmente esperou. Simplesmente disse o não, através do silêncio. Mas porque a finalidade, o objetivo de Jesus era muito maior do que curar um enfermo, era ressuscitar um morto. Então, o não dos céus vem sobre a nossa vida, porque Deus tem algo muito maior do que nós projetamos. Algo muito maior do que nós projetamos. Essa passagem de Lázaro está no Evangelho de João 11, do versículo 13, do versículo 3 ao 14. Amém? Então, Deus nos diz não, ou simplesmente fica em silêncio aos nossos pedidos, às nossas orações, porque Ele tem algo muito maior do que nós projetamos. Lá em Marcos 10, 35 ao 38, nós vamos ver novamente, agora Jesus dizendo não. Abra comigo aí a sua Bíblia, em Marcos 10, 35 ao 38, fazendo um favor. Marcos 10, versículo 35 ao 38. Amém? Você que está em casa aí, abra comigo a sua Bíblia também aí, Marcos 10, do 35 ao 38. Posso ler, amém, irmãos? Diz assim, então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou, o que queres que eu lhes faça? Eles responderam, permite-nos que na sua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhe disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compadece concedê-lo. Aqui nós vemos, né, os dois discípulos de Jesus, Tiago, né, e João, fazendo um pedido. Sentar ao lado de Cristo, um à direita, outro à esquerda, no seu reino. Quando eles estavam fazendo esse pedido, eles não estavam direcionados a um reino celestial.
mas eles achavam que Jesus iria reinar aqui na terra e eles queriam um espaço de honra. E Jesus simplesmente falou: não, não compete a mim conceder isso a vocês. Então note que os planos de Deus é muito maior do que os nossos, que esses homens queriam um destaque, estar ao lado de Cristo, no suposto reino terrestre, e reinar ao lado de Cristo. Lá no livro de Apocalipse, quando fala dos 24 anciões que estão do lado do trono da glória, junto ao trono da glória de Deus, dentre desses 24 anciões, 12 são os apóstolos. Dentre desses 12 estão Tiago e João. Então, o não de Deus, muitas das vezes, é caracterizado porque ele tem algo maior para nós. Tiago e João queriam um destaque nesse mundo físico, talvez no reino terreno de Jesus, mas a palavra de Deus diz que esse pedido foi concedido de uma forma muito maior do que eles pensavam, pois hoje eles reinam ao lado de Deus. Eles encontram-se reinando na eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, para os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Jesus deu um sonoro não. O pedido deles visava apenas eles e não a glória de Deus. Eles queriam uma evidência em um suposto reino de Jesus nessa terra. E Jesus disse que eles não sabiam o que estava pedindo. E o não veio como uma resposta: não me cabe concedê-lo. Então note que o projeto de Deus é muito maior do que nós pedimos ou pensamos. O desejo desses discípulos era reinar no possível reino terrestre, mas quando lemos Apocalipse, vemos ele reinando ao lado do trono da graça e da glória de Deus. Então temos que entender que Deus nos diz não, porque o propósito dele é muito maior na nossa vida, maior do que nós pensamos. Você já recebeu um não de Deus? Já recebi vários não de Deus. Então temos que ter maturidade para entender que o não de Deus é muito melhor do que o nosso sim. Nesse período de pandemia, quantas pessoas eu já orei pela cura, pela restauração, mas simplesmente Deus se calou e não fez nada naquelas vidas, ou fez algo maior ainda, Deus salvou essas vidas. Mas não é fácil lidar com o não, principalmente quando o não vem dos céus. Se nós formos ler a palavra de Deus, muitos homens ficaram frustrados porque Deus simplesmente se calou e não atendeu a sua oração. Então, entenda comigo e guarde isso no teu coração. Se você tem buscado, se você tem clamado, se você tem trabalhado, se você tem estudado, se você tem perseverado e as coisas não estão acontecendo, existem duas possíveis causas. O primeiro é o não de Deus, porque Deus tem algo muito maior do que está guardado no teu coração. Mas também pode ter uma outra possível causa, uma retenção da bênção de Deus na tua vida. O livro de Daniel diz que Daniel clamava, orava, buscava pela restauração de Jerusalém. Mas também diz que o inimigo reteve a resposta de Daniel durante muitos dias. Então, se você busca, se você clama, se você ora, se você tem intimidade com Deus e as coisas não estão acontecendo, você pode visualizar duas situações. Primeiro, o inimigo pode estar travando a resposta de Deus na tua vida. E você vai ter que intensificar essa oração.
Foi aquilo que Daniel fez. Foi aquilo que o anjo Gabriel falou para Daniel. No momento que você dobrou o teu joelho, saiu do trono de Deus a resposta para a tua oração. Mas o príncipe da Pérsia reteve a resposta durante alguns dias. Você tem que saber discernir. Por que que as coisas não estão acontecendo? Será porque Deus tem um fim mais proveitoso ou simplesmente porque tem alguém retendo a minha bênção? E clamar, e orar, e jejuar, porque Deus vai se manifestar na tua vida e vai falar com você em nome de Jesus. Amém? Às vezes você busca um novo emprego, mas não acontece. Deus simplesmente diz não. Porque ali, naquele local onde você trabalha, Ele tem algo maior para fazer na tua vida. Às vezes, você quer ficar em determinado local acomodado, mas Deus te levanta e manda você ir para outra localidade, porque o propósito dele é maior do que nós podemos entender. Muito maior. Eu estava, antes de entrar aqui nessa reunião, nesse culto, eu estava ali no gabinete e vendo o culto da Igreja Nova Vida do Alcântara, vendo o pastor Renê ministrar a palavra. E logo no início ele falou algo, que o desejo dele era permanecer na Nova Vida do Alcântara. Porque lá tinha muito mais facilidades do que aqui para exercer o ministério. Uma igreja já construída, um ministério alicerçado, um ministério forte, líderes abençoados por Deus. Seria muito mais cômodo ficar lá do que vir para o Jardim Catarina. Uma igreja nova, cheia de desafios, cheia de coisas ainda que deveriam ser conquistadas. E o pastor Renê, ele falando isso na live, depois se você quiser ver, na Igreja Nova Vida de Alcântara, deve estar lá salvo, acredito eu. E Deus falou para ele, não é aqui que eu quero que você fique. Segue o rumo que eu estou lhe dando. Mas às vezes a gente quer a acomodação, a gente quer a facilidade, a gente quer aquilo que é mais fácil para a nossa vida. E Deus fala, não é aí que eu quero você. E como aconteceu com o nosso pastor, ele nos empurra, ele nos direciona para a verdadeira direção que ele deseja nos conduzir. Então Deus, nos céus, libera uma palavra de não, porque Ele tem algo maior para fazer na nossa vida. Deus também, nos diz não, porque deseja uma intimidade maior com os seus filhos. Que é o segundo tópico e o último tópico que eu vou falar. Vamos abordar só 2 tópicos. Deus nos diz não, porque deseja uma intimidade maior com os seus filhos. E Paulo passou por essa experiência. Abra a sua Bíblia, fazendo um favor, na carta de 2 Coríntios, no capítulo 12, fazendo um favor. 12. No versículo 7 ao versículo 10, que nós estaremos lendo. Amém? Vocês estão tão quietinhos que eu estou até com medo. Tá tudo bem, gente? Amém? Amém. Então tá beleza. É o frio, né? Amém. Isso aí. Vamos prestar atenção, naquilo que Deus deseja falar aos nossos corações. Carta de 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Posso ler, amém? E para que eu não ficasse orgulhoso,
com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me glorificarei nas fraquezas, para que só sobre mim repouse o poder do Espírito. Por isso, sinto-me prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Então, nessa passagem, nós lemos aqui que Paulo experimentou, foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. No verso 8, ele ora por 3 vezes, pedindo a Deus que tirasse esse espinho, Mas no versículo 9, Deus responde: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E no versículo 10, Paulo abraça o não de Deus, dizendo: por isso, por amor de Cristo, eu alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, o não de Deus fez com que Paulo se aproximasse mais ainda do Senhor. E isso para ele foi um grande tesouro. Então, às vezes, o não de Deus tem um objetivo: de fazer com que a gente se aproxime ainda mais de Deus. Quando nós lemos a história de Samuel, nós passamos a conhecer a história da sua mãe Ana. E quando nós lemos a história de Ana, diz que simplesmente Deus não permitia que Ana fosse mãe. Então, Deus simplesmente disse não para a maternidade de Ana. Mas aquele não fez com que Ana se aproximasse ainda mais de Deus, porque nós lemos em Samuel que Ana buscava a presença de Deus e era cheio da presença de Deus, era cheia da presença do Senhor. E aquele aparente não que Deus tinha dado para Ana se transformou em um sim. E não foi simplesmente um sim, mas um sim muito importante para a história de Israel, porque o filho de Ana foi um sacerdote e um grande juiz naquela terra. Então, o não faz com que a gente se aproxime, ou deveria fazer que a gente se aproxime ainda mais de Deus. Que a gente busque uma intimidade maior com Deus. Quando nós lemos a história de Jó, as lutas que foram registradas no seu livro, nós vemos aqui muitas interrogações, perguntas sem respostas, e simplesmente o silêncio da parte de Deus. Mas no lugar de Jó se afastar da presença de Deus, no lugar de Jó buscar um caminho oposto ao de Deus, Jó se lançou aos pés do Senhor e declarou palavras de amor a Deus no meio da enfermidade. E o que Deus fez? Ele respondeu todas aquelas interrogações com a restituição da família de Jó. Então, dei aqui também um exemplo de Ana, que diante da impossibilidade de ser mãe, buscou a presença de Deus, e essa aproximação gerou um avivamento em seu coração,
E o não de Deus foi alterado. E ela teve um grande filho chamado Samuel. Então, quando o não vem dos céus, temos que aprender a lidar com o não que vem de Deus. Então, para a nossa vida prática, deixa o barulho da moto embora. Para a nossa vida prática, é preciso ter maturidade para entender quando Deus não abre a porta que tanto precisamos. Nessa hora, precisamos olhar ao redor e ver o que Deus quer fazer, e não apenas o que nós precisamos que Ele faça. Então, na nossa prática, quando nós recebemos o não de Deus, é necessário ter maturidade para entender o que Ele quer fazer, e não simplesmente o que eu quero que Ele faça. Porque o meu desejo, ele é limitado. O meu desejo, irmãos, sabe, muitas das vezes não é um caminho que Deus anda. Olha o que diz aí em Provérbios 16, 25. Abra comigo aí, fazendo um favor, para a gente entender que o nosso caminho é bem diferente dos caminhos de Deus. Amém? Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Amém? Mas o fim dele é caminho de morte. Então, muitas das vezes, nós insistimos em andar nesses caminhos, em caminhos de morte. Desejamos coisas que irão trazer prejuízo para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. E é nessa hora que se manifesta o não que vem dos céus. E aí a gente tem que ter maturidade para entender que o não de Deus é muito mais positivo do que o nosso desejo. É difícil, não é? Sim ou não? É muito difícil. Por isso que eu falei, é necessário ter maturidade para entender isso. Então, se você, durante muito tempo, vem tentando alcançar um objetivo na sua vida e essa porta não se abre, comece a ver isso como não de Deus. E ore a Ele pedindo uma direção, um novo caminho, um sinal, porque Ele, na sua infinita misericórdia, vai se manifestar e vai falar com você. E vai usar alguém, vai usar a santa palavra para te instruir naquilo que deve ser feito. Então, para a nossa prática, entenda que o não de Deus, para alguns dos nossos projetos, é o sim que precisamos. É melhor viver o não de Deus e se submeter à sua vontade do que se frustrar buscando algo que mais tarde vai trazer problemas para as nossas vidas e família. É muito interessante que essa mensagem, ela pode ser vivenciada em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Para os nossos adolescentes, até mesmo no namoro. No namoro. Quando eu entrei na igreja, eu falo que
eu me apaixonei primeiro pelo Senhor, para depois me apaixonar pela minha esposa. Mas quando eu entrei na igreja, eu queria ter uma vida íntegra diante de Deus. Então, tudo aquilo que eu achava que poderia prejudicar o meu crescimento espiritual com Deus, eu fui jogando de lado. Eu fui deixando de lado. Eu fui dizendo não para o mundo. E quando você diz não para o mundo recebe aquele não com outras propostas mais sedutoras para você. Ele oferece propostas mais sedutoras. E aí é necessário nesse momento você saber entender o que o mundo está te oferecendo e buscar o sim ou não do Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque nesse caminho, lá na minha juventude, saindo da adolescência, quando eu cheguei para a igreja, cheguei a frequentar a igreja Nova Vida do Alcântara, que tinha 100 meninas para 2 homens, talvez. A proporção era muito grande. Então, muitas das vezes, você tem que buscar a vontade de Deus e não a sua vontade, até mesmo no namoro. E saber esperar o sim de Deus. Se o seu namoro, se o seu noivado está te conduzindo a uma queda, é melhor se desfazer dele do que perder a sua intimidade com Deus. Porque Deus é justo e misericordioso para botar um príncipe na sua vida, para botar uma princesa na sua vida. Então você tem que saber entender o não de Deus. Às vezes Deus simplesmente fala, se aparta. É melhor obedecer a voz do Senhor. Amém? Quando você, na nossa vida prática, quando você desejar muito algo e isso não acontecer, busque se aproximar mais de Deus, para que Ele possa direcionar a sua vida. E você conseguirá entender melhor os planos do Senhor para você. Então, eu estou buscando algo, as coisas não estão acontecendo, espera aí, Senhor. Eu preciso mais de Ti, eu preciso mais da Tua direção. Então, o não, às vezes, é visto como uma perda. É verdade ou não, gente? O não é visto como uma perda. Mas temos que ter outro lado, outro olhar sobre ele. E ele pode ser visto como um espere. Ele também pode ser visto como um livramento. Ele também pode ser visto como um caminho para a maturidade. E até mesmo como uma forma de aproximação com Deus. Então o não, ele pode ser visto, e deve ser visto com outro olhar. Então ele deve ser visto como um espere. Então tenha calma. Não seja uma criança mimada que tenta dar ordem em Deus, querendo as coisas no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Tenha paciência, espere as coisas acontecer. O não de Deus também pode ser um livramento na sua vida. Como também o não pode ser um caminho que você vai traçar para a maturidade. E até mesmo como uma forma de aproximação com Deus. Então, lembre-se, há caminhos que parecem ser direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Amém? Então, o que nós precisamos, irmãos? Para a gente concluir essa mensagem aqui, O que nós precisamos? Nós precisamos entender quando não vem dos céus.
e entender por que Deus está nos dando essa resposta. Será que Ele está nos guardando de alguma coisa? Será que Ele deseja traçar um caminho de intimidade conosco? Será porque aquilo ali que nós tanto desejamos nos será prejudicial? Precisamos buscar o entendimento, porque senão. Talvez hoje, na sua cabeça, no seu íntimo, tenha muitas interrogações e nenhuma resposta. Talvez você tenha muitas perguntas que são feitas diante de Deus e até hoje Deus simplesmente se calou diante das suas interrogações. Eu aconselho você buscar mais a Deus. Dar uma maior prioridade ao Senhor. Porque Ele vai se manifestar. Ou Ele vai transformar o não em sim, ou vai te mostrar o porquê que aquilo não acontece na sua vida, ou simplesmente Ele vai abrir as portas do céu, porque algo estava retendo a sua bênção, e aquilo vai acontecer. Então, igreja, o que a gente precisa ter? Maturidade. Existe ainda muita meninice no nosso meio, que precisa ser convertida em maturidade. Muitas coisas têm que ser retiradas da igreja. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando da igreja de Nova Vida, mas da igreja em âmbito nacional. Nós queremos tudo na nossa hora. Nós queremos determinar. Nós queremos botar Deus no canto da parede, segurar no pescoço dele e me dar agora. E não é assim que as coisas acontecem. Quando não nos visita, só nos resta uma coisa, que é dobrar os nossos joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, eu recebo esse não como sim, porque Tu sabes o que é melhor para mim. Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos. Que nós estaremos orando, pedindo essa intervenção de Deus na nossa vida. Pedindo um esclarecimento da parte do Senhor. O porquê que determinadas portas não se abrem. O porquê determinados sonhos não são concretizados. O porquê determinadas situações não são restituídas. O porquê nós estamos passando por momentos difíceis e não vemos as portas dos céus se abrir sobre nós. Feche os seus olhos e ore junto comigo em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade que Deus está nos dando. A oportunidade de entrar diante do trono sagrado de Deus. Não porque eu estou aqui. Sou falho, pecador, como vocês. Mas essa porta é aberta porque o nosso Deus é misericordioso. E nesse momento Ele está olhando sobre a vida de cada um de nós. É a hora de abrirmos os nossos corações e falar com Ele. E pedir a Ele: meu Deus, por quê? Por que a não restituição desse casamento, Senhor? Por que as coisas não acontecem segundo a minha vontade? Meu Deus, por que não a salvação de um filho que está longe de Ti? Meu Deus, por que essa porta de emprego que tanto eu preciso não se abre? Meu Deus, por que não sou visitado ou visitada pela cura que vem dos céus?
e vivo, Senhor, diante desta enfermidade. Porque, Senhor, que eu estou vivendo dias de crise emocional? Por que que o teu milagre não visita a minha casa e transforma aquilo que tem trago lágrimas aos meus olhos? Meu Deus, nas nossas limitações, Senhor, nós não conseguimos interpretar o teu não. Mas nesse momento, Senhor, a tua igreja se submete diante de ti e entende que o teu não, por vezes, é o sim que precisamos para uma vida melhor. Na nossa limitação, não conseguimos entender os projetos e planos que Deus tem na nossa vida. Mas nós clamamos a Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa a Tua palavra, usa filhos e filhas, Teus servos e Tuas servas para falar conosco. Manifesta, Senhor, o Teu poder sobre nós. Fala aos nossos corações, Senhor. Traz, Senhor, maturidade aos nossos corações para entendermos o não quando vem dos céus. Meu Deus, contempla, Senhor, a vida de cada irmão. Contempla a vida de cada família aqui presente. Quantas mães, Senhor, estão orando nesse momento pela salvação de um filho ou uma filha, e nada acontece. Nada acontece neste mundo, porque nós cremos que o mundo espiritual está sendo movido. Meu Deus, se tem algo, Senhor, retendo a resposta de oração, que o teu filho e a tua filha tanto precisa, nesse momento, na autoridade daquele que vive, daquele que reina, daquele que é soberano sobre a face da terra, nós decretamos a autoridade do Cristo vivo, e nós clamamos pela liberação, Senhor, da tua resposta sobre a vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. O inimigo não tem poder, o inimigo não tem legalidade, ele não tem força para reter o agir de Deus. E nesse momento eu clamo, Senhor, para que o teu agir, a tua graça, a tua promessa, visite os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. E que o não, Senhor, seja manifestado, ó Deus, através de um sim. E que o Senhor venha consolidar sonhos, desejos que estão no mais íntimo do coração da tua igreja, do teu filho e da tua filha, Senhor. Assim, meu Pai, eu oro, Senhor. A tua igreja ora e se submete, Senhor, à tua vontade, Pai. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é eficaz, ela é agradável, ela é edificante para cada um de nós. Aleluias. Assim, meu Pai, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluias. Irmãos, entenda então, para você guardar no teu coração, o não de 3 formas. Que pode ser, espere. Que pode ser, não é isso que eu quero para você, eu tenho algo maior para fazer na tua vida. Como também pode ser o não,
que é o caminho que Deus está usando para te trazer mais para próximo dele e fazer algo grandioso na tua vida. Talvez você veja aqui hoje na igreja e você não saiba, mas Deus te ama. Deus te ama de uma forma incondicional. E Ele deseja mudar a tua vida. E é necessário que você se renda aos pés dEle. É necessário que você se submeta à vontade de Deus e deixe Ele direcionar o seu ser. Que seja um não, que seja um sim, que seja um espere, Ele sabe o que é melhor para nós. Pastor,